Olá pessoal, bom dia. Eu sou Veruza Figueiredo. Para quem não me conhece, para quem está chegando agora e para quem me conhece, né, já sabe aqui o meu trabalho. Muito obrigada, que Deus abençoe. E a dúvida de hoje é referente a essa revisão administrativa do INSS, referente a irregularidades e fraudes. E algumas pessoas me mandaram e-mail, outras deixaram suas perguntas no comentário com a seguinte questão: Veruza, é verdade que não pode ter dois BPC no mesmo grupo familiar? Ou não pode ter uma aposentadoria, aquela que você contribui junto ao INSS, e a partir da idade permitida, cumprida todos os requisitos de 15 anos de benefício pago, mais a sua idade, você tem direito a esse benefício? Bom, o que diz a lei a Lei 13.982, de 2020, a Lei 8.742, de 1993, e a Portaria 1.282, de 2021. Isso vai deixar bem claro que essa condição de você ter uma aposentadoria e um membro familiar precisar de um BPC-Loas, seja por idade, seja por deficiência, isso não altera o direito. Isso dá direito, desde que os benefícios não ultrapassem um salário mínimo. Exemplo, a aposentadoria de seu João é de um salário mínimo, hoje, 1.412. Dona Maria, sua esposa, nunca contribuiu com o INSS, mas já tem a idade de 65 anos, apto a ter legalmente esse benefício. No caso, BPC-Loas. Ela pode dar entrada? A resposta é sim. A Veruza, mas Dona Maria já tem o BPC, mas o filho dela estar deficiente por algum motivo, um acidente, alguma coisa, que ele também nunca contribuiu. Ele também pode dar entrada? A resposta é sim. Por quê? Porque esses benefícios, dentro dos requisitos de um salário mínimo, não entram na renda per capita, no cálculo que será feito para a concessão desses direitos dentro da renda per capita, que hoje é de 1/4 do salário mínimo, referente a R$ 353, certo? Mas, Veruza, e se, de repente, precisar de um valor a mais? Se dentro desse cálculo, eles buscar aí, que eu tenho gastos excessivos com fraldas, alimento, receitas, no caso, medicamentos, e possa, aí de repente, esse cálculo dar problema. Não dá problema, porque existe também um benefício que pode chegar até meio salário mínimo, que se é reconhecido pelo INSS como um benefício especial, Esse benefício especial, dentro do cálculo da renda per capita, não pode ultrapassar meio salário mínimo, mas em condições especiais, com gastos excessivos, pode ultrapassar a renda per capita de 1/4 do salário mínimo, certo? É um caso bastante específico, é de caso para caso, mas há sim essa possibilidade desse cálculo aí ser feito dentro dessa regra especial, certo? Mas vamos aqui às leis, as duas leis e a portaria publicada no Diário Oficial da União para tirar aí todas as suas dúvidas, certo? E depois que eu citar essas leis, os artigos e os parágrafos, você vai entender um pouco mais sobre o que está acontecendo no INSS referente a uma pessoa com dois benefícios, que é as dúvidas das pessoas. Vamos começar aqui pela Lei 13.982
publicada no Diário Oficial no dia 2 de abril de 2020, começo ali da pandemia, certo? No parágrafo 14, o benefício de prestação continuada ou benefício previdenciário no valor de até um salário mínimo concedido ao idoso com 65 anos ou mais anos de idade ou pessoa com deficiência não será computado para fins de concessão de benefício de prestação continuada a outro idoso ou pessoa com deficiência da mesma família, no cálculo da renda em que se refere ao parágrafo 3, certo? O que diz o parágrafo 3 desse artigo? As circunstâncias pessoais e ambientais e os fatores socioeconômicos de que trata o inciso 3 do parágrafo 1 deste artigo levarão em consideração observando os dispostos, né? Então, aqui diz que, naquele momento, também não entraria no cálculo a mesma coisa que diz a Lei 8.742, certo? O que diz esta lei? Artigo 20, parágrafo 14. O benefício de prestação continuada ou benefício previdenciário no valor de um salário mínimo concedido ao idoso acima de 65 anos, no caso, 65 anos ou mais, de idade ou pessoa com deficiência, não será computado para fins de concessão de benefício de prestação continuada a outro idoso ou pessoa com deficiência da mesma família, no cálculo da renda que se refere ao parágrafo 3 deste artigo, certo? Então, vamos agora à lei, a portaria 1282. Portaria 1282, publicada no Diário Oficial da União, dia 22 de março de 2021. Portanto, aí complementando, regulamentando tudo aquilo que já dizia nas duas leis anteriores, certo? Foi publicada no dia 22 de março de 2021. O presidente do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, no uso da competência que lhe confere o decreto de número 9.746, de 8 de abril de 2019, e tendo em vista que consta no processo administrativo, resolve que, artigo 1, estabelecer que não será computado para cálculo da renda per capita familiar o benefício previdenciário de até um salário mínimo ou benefício de prestação continuada BPC-LOAS concedido a um idoso com 65 anos, no caso, acima de 65 anos de idade ou pessoa com deficiência, para concessão de BPC-LOAS, diante do disposto do parágrafo 14 do artigo 20 da Lei 8.742, de 7 de dezembro de 1993, incluída na Lei 13.982, de 2 de abril de 2020. Portanto, as três leis, duas leis e uma portaria, aí regulamenta o direito de um membro da família ter uma aposentadoria ou uma pensão de um salário mínimo e outro membro que não contribuiu com o INSS ter direito a um benefício de prestação continuada, ou mais de um membro. Por exemplo, seu João tem aposentadoria, por idade, um salário mínimo, hoje equivalente a 1.412. Dona Maria, que não contribuiu, tem um BPC-LOAS, Mas o seu filho, que de repente teve um acidente ou já tinha anteriormente um benefício BPC, que também é um salário mínimo,
possa, né, ter o direito aí para a Dona Maria, que chegou à sua idade, e também buscar um benefício BPC. Então, são 3 pessoas da mesma família. Um é aposentado pelo INSS, uma aposentadoria previdenciária, e os 2 BPC LOAS. Por quê? Porque não entra na renda per capita. Agora, se a aposentadoria de seu João for acima do salário mínimo, aí não entra nessa regra. Mas se todos os benefícios não ultrapassar o salário mínimo vigente naquele ano que a pessoa der essa entrada, não terá nenhum problema referente aos cálculos, né, da renda per capita familiar desse grupo familiar, a não ser que ele possua bens, meios que comprove ao contrário. Essa pessoa não se encaixa como baixa renda, como pessoas que não têm condições de se prover aí, né, a sua vida, nem dos seus familiares, tá bom? Então, essa dúvida que está aí, né, pairando, no caso da revisão desses benefícios, onde algumas pessoas estão dizendo: Veruza, é verdade que o INSS diz que vai cortar porque está tendo 2 benefícios BPC? Na verdade, se for pela parte que está numa auditoria do TCU referente a achados com probabilidade de irregularidades e fraudes, nos arquivos de processos do INSS, trata da seguinte forma: duplicidade de documentos. Há 2 documentos dizendo que aquela mesma pessoa tem um BPC LOAS. Só que, na hora que eles fazerem o batimento de dados, na hora que eles convocarem aquela pessoa para apresentar provas, eles vão ver que, naquele caso, só um tem esse benefício. O outro documento apenas é duplicado, por algum motivo, algum erro de digitação, né, algum erro de subtarefa gerada dentro do próprio INSS. Há essa confusão, que no momento que for notificado o cidadão, que ele apresentar as provas, que atualizar os dados cadastrais no CadÚnico, os dados cadastrais no próprio INSS, vai ficar tudo regulamentado e vai manter o seu benefício ativo, porque de fato não é uma fraude, é apenas duplicação de um único documento, tá bom? Que no INSS acontece muito, muitos processos estão duplicados, certo? Gera-se ali dentro uma subtarefa que gera uma segunda cópia daquela documentação, e ali, lá na frente, pode dar aí problemas, né, inconferência de informações, certo? Então, nada mais é do que isso. Se for fraude, se comprovar fraude, vai ser tirado, mas se for duplicidade apenas, vai deixar de existir aquela cópia e a pessoa seguirá com seu benefício ativo sem nenhum problema, tá bom? Um grande abraço, que Deus abençoe e até o próximo vídeo.